Que a graça de Cristo Jesus seja sobre a vida de todos vocês. Muito bom estar com vocês, uma alegria estar aqui essa noite, né, e compartilhar com vocês um momento tão especial no reino, do culto, né, desse encontro nosso assim, de vida, de celebração, hinos abençoados, ouvir, né, os irmãos, né, ver alguns que já há muito tempo que não via, como o irmão Benídio, porque o Benídio não estava aqui no dia da tua posse, né, o Edmilson? Estava não? Ele não estava. O Benídio contar, eu sei que está, rapaz. Você tem a dúvida, né? Benídio eu conheço há 40 anos, tem umas histórias longas nossas aí. Benídio é um dos poucos homens dentro da igreja wesleyana que conheceu pessoalmente o meu avô, que foi a maior referência da minha vida. Esteve com ele, conheceu lá a fazenda, as terras, né? E, então, nós temos uma amizade de muitos longos anos e é muito bom poder rever alguns, encontrar outros e ver gente nova, né? Há duas coisas que me levam, às vezes, três coisas que me levam à igreja, não é? Primeiro é um convite, não foi o caso, não me convidaram para estar aqui, eu que me convidei, não é? Eu me convido, eu mando muitos convites, eu recebo, atendo, né, quando tem condições, né? A segunda coisa é quando, na realidade, tem um problema. Aí tem que ir também, mas também não é o caso, né? E o terceiro é quando eu resolvo ir a algumas igrejas, principalmente aqui em Belo Horizonte, estão mais próximas, e foi esse caso, né? Eu já estava com vontade de estar com vocês há algum tempo, e a princípio eu tinha marcado de vir no Dia dos Pais, eu esqueci que era Dia dos Pais, e aí quando foi chegando perto, eu tinha lá uma atividadezinha com os meus filhos, eu queria também estar com eles, na igreja com eles, e aí nós fizemos uma troca e deu-nos essa oportunidade de estarmos juntos no dia de hoje. Tenho orado muito pela igreja do Kennedy, que sempre foi uma bênção na minha vida, e eu me sinto devedor a essa igreja, né, pelas oportunidades que eu tive no passado, pelo tempo que Deus me deu de poder com os irmãos caminharmos juntos. Aqui era a congregação do Glória, né, caminhamos juntos muitos anos, até que se emancipou, e tivemos boas experiências. Foi uma igreja que sempre me honrou no decorrer da minha caminhada, como pastor, né, como superintendente, também depois até mesmo como coordenador do GECELS. Então, é um lugar em que eu sempre me senti muito honrado, e hoje eu sinto ainda honrado em poder partilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? E eu não vim aqui poder falar nem de mim, nem de vocês, não é? Então, vamos abrir a palavra, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito especial que Deus está falando no meu coração. Eu vinha para cá ainda na estrada e dizer para ele: Senhor, eu sei que a partir de hoje eu começo a um novo nível, um novo estágio de ministração da tua palavra. Vocês vão entender o porquê disso. E Deus me deu a graça de poder assim, né, poder proceder a partir de vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e eu quero ler com vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia, não sei se os meninos têm aí na transparência, no projetor, se tiver a nova versão transformadora, muito boa. Aliás, eu quero sugerir a você, se você for comprar uma Bíblia nova, estiver pensando em comprar uma Bíblia nova, ou se você tiver condições de comprar uma Bíblia nova, eu quero te sugerir comprar uma Bíblia na nova versão transformadora. Tem sido uma das melhores traduções que eu tenho encontrado, muito clara, muito dinâmica, muito atual, com a linguagem fácil de ser compreendida, além de ser uma linguagem que resgata algumas coisas que haviam se perdido um pouco na história da escrita bíblica. E seria muito bom se você for. Eu tenho sempre, de vez em quando, eu mudo as traduções, não é? Já usei a revista atualizada, a revista corrigida, NVI, NTLH, e agora estou usando essa que eu tenho gostado muito, nova versão transformadora. E eu te sugiro, se você for comprar aí, nova versão transformadora. Pensa isso lá, procure que você vai encontrar uma Bíblia boa, com uma boa tradução. E quero ler com vocês aí o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. E eu acho que quando Deus fala o coração da gente, é muito bom você ouvir Deus. Não há nada melhor para o homem do que ele ouvir Deus. E quando Deus fala com a gente, Ele te fala, Ele te dá a palavra, e Ele vai te confirmando a palavra de uma forma muito diretiva, né? E eu achei muito que esse último hino que os meninos cantaram aqui foi exatamente uma confirmação daquilo que Deus tem trazido ao meu coração nesses tempos, e que eu tenho vivido internamente, e que pela primeira vez eu vou pregar para vocês. Como disse, é um ponto de partida para mim muito importante a partir dessa abordagem nessa noite. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu quero ler com vocês aí os primeiros versículos, do versículo de número 1 até o versículo número 11, que diz assim: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre... Vou começar, deixa eu ver. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão à noite.
quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá, tão repentinamente, como no início as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como um ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencem à escuridão da noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos como Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. Diga graças a Deus. Essa é uma palavra de Deus para a nossa meditação. Eu disse para vocês ainda há pouco, que eu fiquei grato pela questão até dos hinos que vocês cantaram, porque Deus tem me levado a proclamar nos últimos tempos, de uma forma muito clara, a obra completa de Cristo. A graça é o favor imerecido, é o benefício que a cruz nos ofertou. E a graça nos traz uma obra completa, acabada, do princípio ao fim. Lá na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, nos perdoou, nos libertou, nos transformou, nos santificou. E ali Ele começa também o processo da glorificação do homem. A obra da cruz é completa para nós. Nós não precisamos de nada mais. Tudo o que precisava ser feito por nós foi feito por Cristo. Uma obra realizada. Quando Ele estava terminando, antes de dar o seu último suspiro, exatamente é isso que Ele diz. Senhor, está consumado, ou seja, foi concluído. Não há mais nada a ser feito. Acabou-se. Agora se encerra. E aí, então, Ele entrega o seu espírito a Deus e experimenta a dor da morte, né? E nós, então, já conhecemos a sua história. E nós nos tornamos os proclamadores desta história. E o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, para esse texto, é que eu tenho pregado muito, incisivamente, sobre esse poder libertador, esse poder transformador, esta graça que nos enriquece, a graça que nos cura, a graça que nos sara, a graça que tira a culpa, essa graça que nos envolve e nos faz ser pessoas dinâmicas, bíblicas, firmes, coerentes, que vencem as adversidades. Essa graça é interessante, que nos trouxe a viver em meio a tantas adversidades, mas em muitas alegrias, apesar das aflições do tempo presente. Tudo é muito bom, mas eu não posso parar com a pregação desta obra, dessa palavra da graça, sem concluir sobre a promessa final, aquilo que Ele disse que faria. E Ele disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu esteja, vocês também estejam comigo. Ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, a volta de Jesus, ela é tão certa quanto a morte de Jesus, quanto a vida de Jesus, quanto ao seu ministério. Veja bem, é indiscutível. Não há discussão científica, não há discussão intelectual. Você não precisa ter fé para acreditar que Cristo veio ao mundo. Você não precisa ter fé para isso. Porque a história diz isso. Ô irmão Benício, em que ano que o senhor nasceu? 1934. Geralmente, não sei se na certidão de nascimento dele vai estar escrito isso, mas possivelmente deve estar, porque isso aí já está quase um dinossauro, né? Então o negócio é lá de trás. Lá deve estar escrito assim, 1º de dezembro de 1934, do ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quantos de vocês lembram dos documentos que vinham dessa forma. Os documentos públicos registravam o ano do nosso nascimento a partir do ano do nascimento de Cristo. E é assim que se divide a história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então isso é inquestionável. E ninguém foi capaz de mudar isso. Ninguém é capaz de mudar isso. Isso está patente. Nós estamos vivendo no ano 2023 da era cristã. Depois de Cristo, do tempo de Cristo. Então não dá para a gente duvidar, não dá para a gente questionar se houve ou não a vinda de Cristo, porque isso está patente, nenhum historiador, ninguém conseguiu desbancar isso. Ninguém consegue tirar isso, porque isso é um fato histórico também. É uma coisa inquestionável que Ele morreu.
Todos os que falam podem não reconhecer Jesus como o Cristo, mas todos sabem que ele morreu. Isso é um fato consumado, não há prova contrária disso. Como também não existe prova contrária que ele não tenha ressuscitado. Porque você veja bem, alguns dizem lá naquela tradição, né, que foi colocada lá no Novo Testamento, que os policiais, os soldados disseram, olha, nós vamos dizer que o corpo dele foi roubado, não é isso? Para que a gente não tenha responsabilidade sobre isso, as autoridades religiosas vão assumir se der algum problema para a gente, porque essa era uma ideia que queria se divulgar, mas isso na verdade era mentira. A verdade é que se alguém tivesse roubado aquele corpo, né, o judeu tinha uma tradição muito interessante em relação aos cadáveres. A princípio, eles não punham a mão em quem estava morto, né, não tocavam naquilo. Segundo, Jesus morreu exatamente no final de semana, né, que era exatamente o dia sagrado para eles, o período de dedicação deles. Nenhum judeu loucamente carregaria um defunto naquele dia. Nenhum judeu sairia carregando um cadáver no dia de sábado. Isso seria impraticável e inconcebível. Então, e ademais, se isso tivesse sido feito, não é possível você esconder uma coisa errada de todo mundo. Alguém saberia disso. Alguma tradição dentro da igreja diria, não. Mas para também desbancar essa possibilidade, Paulo diz que mais de 500 pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição. Isso era um fato inquestionável na história da igreja. As pessoas o encontraram vivo. As pessoas o viram ser preso, as pessoas o viram ser crucificado, viram ser pregado na cruz, viram colocado no sepulcro, mas as pessoas também encontraram com ele depois do sepulcro. Então é inquestionável que ele está vivo. Como também, ao meio de uma grande multidão, ele é levado às alturas e ele sobe para os céus. E eles olham para ele subindo e os anjos chegam e dizem, olha, não olhe para cima, não preocupe, porque assim como ele subiu, um dia ele descerá. Então toda a verdade completa da obra da graça, ela não termina apenas com a nossa glorificação, não apenas com a nossa libertação, salvação, transformação, santificação, ela vai ir até o ponto em que nós seremos totalmente resgatados como igreja. E a minha preocupação, e eu quero, por isso disse para vocês que eu quero começar a fazer uma abordagem a partir daqui hoje, me senti chamado por isso, vocacionado por isso, é porque tem crescido no meio aí de alguns pregadores, principalmente um pessoal aí que é mais calvinista, né? uma pronúncia, uma fala constante, dizendo que não haverá arrebatamento da igreja, que não existe esse negócio de igreja ser arrebatado, né, e tal. E isso está crescendo, inclusive alguns pregadores novos dizendo isso, que isso não é bíblico, que isso é uma invenção, né? Se viu Nicodemo dizendo que isso é uma invenção que apareceu há 200 anos atrás. Bom, a minha Bíblia parece que foi escrita lá 2000 anos atrás, e aqui Paulo está deixando muito claro que ele, pregador desta graça, entende que Jesus voltará para nos levar à eternidade. Então eu quero ler com vocês, quero fazer uma meditação nisso aqui. Eu acho que agora é a minha função, como líder espiritual, de dar ao meu povo uma direção e dizer, eu creio que a igreja será arrebatada. Eu acredito no arrebatamento, eu espero isso, eu vivo isso intensamente. Aliás, eu busco isso todos os dias. Eu tenho orado, Senhor, que seja o último dia. Sabe qual foi a minha oração de hoje à tarde? Senhor, que não dê tempo de eu chegar na igreja do Kennedy, que o Senhor possa voltar antes de eu chegar lá. Porque isso precisa ser a expectativa da igreja. Nós somos a noiva. Quem se prepara para o casamento não é o noivo, é a noiva. Quem se gasta tempo para poder ser é a noiva, não é o noivo. O noivo está pronto, bota lá um paletó, uma camisa e chega. Esse tempo é um tempo da preparação da noiva. Nós, a igreja, é o tempo que nós estamos sendo preparados, porque o noivo está pronto para o casamento. Aliás, se dependesse do noivo, ele já tinha casado, ele já tinha vindo. Sabe por quê? A obra é completa, o reino será entregue para Cristo quando ele voltar. O Senhor o entregará nas mãos de Cristo e depois Cristo entregará à mão do Pai. É preciso que tudo se consuma, e para poder se consumar a obra da cruz, falta o arrebatamento, falta o governo de Cristo, falta fechar essa história. E eu creio que nós somos a geração que não experimentaremos a morte, nós o veremos com os nossos olhos, nós o contemplaremos, nós seremos tirados dessa terra para estar com Ele na eternidade, na casa do Pai, como Ele nos prometeu. E é isso que ele diz para nós, e eu quero destacar, então, que a volta de Jesus, ela é uma realidade, ela é uma promessa viva,
ela é verdadeira, assim como verdadeiro é o seu nascimento, como verdadeiro foi a sua vida, como verdadeiro foi a sua morte, como verdadeiro foi a sua ressurreição, como também verdadeiro foi a sua assunção aos céus, verdadeiramente ele voltará para buscar a sua igreja. Hosana, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Me estranha muito, porque me parece que mensagem como essa está ficando cada dia um pouco mais difícil de ser ouvida. E quando eu ouço uma turma dizer que não haverá arrebatamento, que a igreja vai passar pela grande tribulação, isso me dá uma agonia, porque eu não fui criado nessa visão, não é isso que fala o meu espírito. E eu tenho me disposto a colocar claramente a visão bíblica para que você entenda. Meu irmão, você realmente está pronto para poder morar com Cristo hoje? Mas talvez a pergunta que eu devesse fazer para você não é se você está pronto, é se você gostaria com todo o seu coração que Jesus voltasse hoje. Eu fui criança nessa igreja, junior, jovem, adolescente, e na minha época eu falava muito da vinda de Jesus. Então quando eu era adolescente, o cara começava a falar na vinda de Jesus, eu lá no banco dizia: "Ô Senhor, o senhor já demorou tanto tempo, o senhor pelo menos espera eu casar e tal, dá um tempinho aí, porque também agora, né? O senhor já não veio até agora, qual o problema de você esperar mais uns dias? Não é mais um tempo." Mas eu quero dizer para você que é preocupante quando nós não desejamos este acontecimento. Talvez o fascínio da terra, talvez o desejo por coisas no mundo, talvez aquilo que a gente esteja valorizando ao nosso redor é tão grande que a gente diz: "Não, Senhor, aguenta a mão, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso casar, eu preciso comprar uma casa, uma fazenda, eu preciso comprar uma junta de boi, eu tenho que fazer um negócio primeiro." E isso evidencia que a noiva ainda não está totalmente preparada para este casamento, porque quem mais deveria estar desejosa e atraindo o noivo é a noiva, dizendo: "Maranata, hora vem Senhor Jesus, eu desejo este casamento. Eu quero que isso aconteça." Eu creio que nós, pastores, precisaremos voltar a enfatizar isso. Você precisa desejar a volta dele. Eu vejo as pessoas dizendo: porque a gente precisa de um avivamento, precisa ser derramado o Espírito Santo sobre a igreja para preparar a noiva. Não, o que a gente precisa acontecer é a noiva desejar encontrar o noivo, porque o Espírito nós já temos. Nós já fomos revestidos, nós já fomos cheios, ele está conosco. Agora, o que precisa ser despertado em nós é esse desejo ardente de ver o casamento acontecer, de que ele volte. Eu sei que quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, por problema, se Jesus voltasse hoje, mas quando está tudo bem, a gente Senhor, aguenta a mão aí, deixa eu fazer mais uma coisinha. E isso evidencia que talvez a gente ainda tenha um coração meio no mundo. Se você não deseja, se você não ora, e eu tenho sido levado pelo Senhor a orar todos os dias, dizer: "Senhor, que seja este o último dia de nós sobre a face da terra." Como seria bom, Senhor, se esse dia hoje não tivesse mais fim para todos nós, em que nós pudéssemos encontrar contigo nas nuvens. Olha, comece a orar dessa forma. Eu acho que esse é o caminho que nós temos de atrair o noivo. Quanto mais nós evidenciarmos o desejo deste casamento, mais nós atraímos a presença dele, e mais próximo fica o dia deste casamento. Bom, e ele diz assim: o seu retorno à terra para buscar a sua igreja acontecerá de uma forma repentina, súbita. Da mesma forma como um ladrão entra numa casa, assim será a volta dele. Então nós não temos como prever que hora, que dia, quando será. Mas ele diz: olha, rapidamente, repentinamente, quando as pessoas não esperarem. Ele diz assim: as pessoas no mundo serão surpreendidas em meio à sua paz e segurança, porque elas constroem suas casas, seus palácios, elas constroem os seus planos de previdência, elas constroem os seus fundos para poder viver na velhice, elas estão procurando ter uma vida segura. Não estou dizendo que isso é pecado, mas o mundo inteiro caminha para construir uma segurança futura. E é tão interessante que eu fico a pensar que estes homens, que investem tão fortemente em tentar ter uma segurança e uma paz futura, como eles não pensam no que será depois da morte deles? Será que na realidade vai se encerrar no dia em que descer o caixão, a sepultura? Alguns se preocupam em deixar um dinheiro para poder enterrar, um bom plano funerário, não é? E tal, tudo certinho. Muito bom, você deve fazer isso mesmo. Mas é uma pergunta que faço: é o que vem depois? Como é que será do outro lado? Que me adianta ter uma segurança nessa terra, se de repente do outro lado haverá uma insegurança para todo sempre? Eu digo para as pessoas, às vezes falando sobre céu e inferno, eu digo o seguinte: bom, vamos fazer aqui uma brincadeirinha sobre esse negócio, se existe o inferno ou se não existe o inferno. Vamos brincar. Bom, eu vou entender que existe inferno.
Então eu não quero ir para lá depois da morte, eu quero estar com Deus, eu não desejo estar no inferno. Então eu vou levar a minha vida para poder fugir do inferno. Amém? Você faz isso? Muito bom. Eu, na realidade, não faço isso para fugir do inferno. Eu faço isso porque eu amo muito a Deus, Ele está no céu, e eu quero estar onde é que Ele está. Mas vamos levar para o nível do religioso, né? Aquele cara que quer levar a vida para não ir para o inferno. Beleza. O outro não acredita que existe inferno. E como é que ele vive? Ele vive dissolutamente. Não preocupado com o que vai acontecer. Não preocupado com essa história de arrebatamento. Aliás, eu estou observando que esta questão do arrebatamento está sendo retirada da igreja de uma forma assim, furtiva, silenciosa, nas pregações, como eu disse, está aumentando aí esses pregadores de internet, dizendo que isso não vai acontecer, porque veja bem, se não há arrebatamento, então eu não preciso preocupar, eu posso dormir, não é isso que ele está dizendo? Porque Jesus virá quando? À noite. Mas essa noite aqui não é a noite da escuridão da meia-noite, de meia-noite às 6, porque não poderia ser. Por que não poderia ser? Porque o mundo inteiro não vive à noite o tempo todo. Se ele vier na noite no Ocidente, no Oriente será dia. Se ele vier tal no dia no Oriente, no Ocidente será noite. É lógico que ele não está falando do tempo, ele está falando de um período de dormência. Um período em que as pessoas estarão acomodadas. Um período em que as pessoas não estarão preocupadas em guardar, em preparar. Então eu vejo que há uma pregação aí muito ruim para a igreja, tirando dela essa expectativa desse momento súbito. E isso pode produzir exatamente essa sonolência. Bom, é interessante que a palavra diz que eles diriam no final, desde o início do tempo eles falam da volta dele, não aconteceu. Pois é. Vamos seguir a linha do inferno. Aí o cara vive a vida toda, os dois. Um vive considerando que existe o inferno, e o outro vive considerando que não existe inferno. Chegou no final dos dias dos dois. Encerrou-se os olhos. Tem inferno. Quem é que está frito? Aliás, quem é que está assado? Ou cozido? Quem não acreditou na existência do inferno. E se existe inferno mesmo, ele é bíblico. E se é o inferno que está na Bíblia, ele é eterno. Quem perdeu? Vamos considerar que não existe inferno. Mas eu vivo como se existisse. Chegou no final da vida, vivi a minha vida de forma a não produzir dano para ninguém, a cuidar da minha vida, a preservar os meus relacionamentos. Acabou. Acabou para os dois. Maravilha. Tudo bem. Sem nenhuma dificuldade. Só que eu aprendi uma coisa na vida. Se existe risco, não corra. Se existe risco, não corra. Não viva como se não existisse. Porque se existir, e ele for eterno, aí você está frito. Ou você está assado. Ou está cozido. De qualquer jeito, você vai estar a 300 graus Celsius. No dia em que estiver mais fresco para o lado de lá. Essa é a realidade. Vamos trazer isso para a questão do arrebatamento? Vamos dizer então que existem dois que acreditam que existe arrebatamento. Um que acredita no arrebatamento, outro que não acredita no arrebatamento. O que acredita no arrebatamento é o seguinte: nós acreditamos que um dia Jesus virá para buscar a sua noiva. Para casar-se com ela. Em uma festa de casamento que durará 7 anos, que nós chamamos das bodas do Cordeiro. E nesse tempo haverá um tempo de profunda alegria, de muita festa, de muito vinho, de muito pão, de muitas alegrias, de muita música, num lugar extraordinário. Aquele que não acredita, ele diz, não, isso aí é invenção, não existe isso. Um dia Jesus vai voltar, vai acabar com tudo. Bom, então vamos continuar seguindo a mesma linha de raciocínio. Se chegar ao final e não existir o arrebatamento, quem viveu como se tivesse existido, está tudo bem. Ele estava aguardando, não aconteceu, não veio, não é isso, e tal, vai passar pela grande tribulação? Tá, vamos lá. Mas pensa bem, se realmente existe o arrebatamento, e aquele crente não desejou, não preparou, não guardou, não interessou, e diz, isso não é comigo. E de repente vem o arrebatamento, da forma como nós cremos e proclamamos. Enquanto um grupo estará celebrando nos céus, um outro estará recebendo a visita do juízo de Cristo. E sobrevirá dias difíceis, que a Bíblia fala que são dias terríveis. A Bíblia chega a dizer que a morte será tirada da terra por alguns meses, em que as pessoas desejarão morrer, mas a morte não as alcançará. Elas serão atropeladas por uma Scania, por uma carreta, por um trem, e elas não morrerão.
elas continuarão vivas, em profundo sofrimento. Nós que proclamamos uma verdade transformadora, nós que estamos comprometidos com a verdade na sua integralidade, poderíamos omitir ao povo a possibilidade bíblica de que o arrebatamento vai acontecer, e que ele seja repentino, e que ele venha, e que de repente você que não tem esperado, talvez você tenha vivido uma vida dissoluta, que não está muito preocupado com isso, apenas tem uma religião, apenas crê e tal, mas nada disso influencia a sua vida. Te seria muito desastroso se de repente você acordasse à meia da noite, a sua mulher, o seu esposo, o seu filho, a sua mãe, não estivesse mais dentro de casa, e você entendesse que realmente o arrebatamento não era uma historinha do homem, ela era verdade. Então, há umas placas muito interessantes nas vias que nós estamos dirigindo, que diz assim, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não faça o que não deveria fazer. Se há dúvida, preserve a vida. Preserve a caminhada. Mantenha os seus olhos fitos. E viva na expectativa de que Ele está voltando. Porque para as pessoas do mundo, Ele virá inesperadamente como um ladrão. Mas para a igreja, não. Olha lá o que está escrito no versículo 4. Não é a verdade da igreja. A igreja não se surpreenderá com a volta de Jesus, porque ela está esperando Ele. Como é que eu posso ser surpreendido se eu estou esperando Ele? Não é isso que está escrito aí, versículo 4? Se você quiser, põe na transparência para mim, deixa eu lá no Data Show, o versículo de número 4. Essa questão dessa volta súbita, de ser pego de surpresa, não é a realidade para a igreja. A igreja que está esperando, a igreja que está se preparando, a igreja que está olhando para Ele, olhando para os céus, dizer, Ele vai vir, pode ser hoje, quem sabe é hoje, tomara que fosse hoje, Deus nos ajude que seja hoje. E ela, eita, não conseguiram aí? Eu não sei se eles conseguiram projetar o texto? Se conseguirem, deixa para mim, por gentileza, aí o capítulo 5, e se vocês seria bênção, se vocês conseguissem, isso iria me ajudar. Mas se não conseguirem, não tem problema também não. Vocês vão lendo aí. Bom, Jesus voltará à noite. Tempos de escuridão, trevas. Mas a sua igreja não é filha da noite, nem filha das trevas. E ela não vive nas trevas. Ele diz, vocês são filhos da luz. Então, ainda que haja trevas no mundo, ainda que o mundo não tenha essa compreensão para a volta de Jesus, não é essa a nossa realidade. Nós vivemos com clareza esse tempo. E Ele está nos trazendo isso com clareza. E Ele está dizendo para você, Maranata, hora vem Senhor Jesus, seja isso que você cante, seja isso que você viva, seja por isso que você ore. Estamos caminhando cada dia mais por uma sociedade que vai perdendo os seus valores. Irmãos, o que está acontecendo no mundo é algo inexplicável. Não existe explicação para o caos em que está se vivendo esse mundo. Um caos em todas as eras. Não sei se você sabe, mas nós estamos agora com milhões de pessoas que estão morrendo todos os dias porque não tem o que comer. Há uma fome, há algo terrível, matando milhões de pessoas todos os dias. Você sabe o que está acontecendo no Brasil nesses dias? Talvez você não saiba, porque essa imprensa que está aí, esse pessoal dessa mídia, não vai dizer para você. Você não vai encontrar isso. Eu tenho vindo esses dias do Triângulo Mineiro, estive lá esse final de semana, vindo de Uberlândia, de Uberaba. O Benito sabe o que é isso, que é velhinha da roça também. A gente que mexe na roça sabe que quem mexe com plantação de terra tem a hora de plantar e a hora de colher. Se você não colhe na hora certa, você perde o que você plantou. Você sabe o que está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos a maior perda de grãos da história desta nação. As lavouras de milho vindo de Uberaba para cá, que estão enormes. Elas estão se perdendo, sabe por quê? Nós não estávamos preparados para as colheitas que nós tivemos nos últimos anos. Os celeiros estavam tão fortemente abastecidos que não tem aonde colocar os grãos que estão aí para ser colhido. Quem mexe aí com a criação sabe disso. O preço do milho caiu assustadoramente no tempo, porque na verdade não tem aonde colocar o milho para ser colhido. Eu passando na beira-estrada estou vendo que ele está se perdendo, porque não tem o que fazer, não tem onde pôr. Enquanto milhões de pessoas estão morrendo de fome em diversos lugares do mundo, porque Jesus previu isso. Nós vamos ter aqui uma das maiores perdas de grãos de todos os tempos, porque não há o que fazer com isso.
Olha, não tem explicação o que está acontecendo no mundo, não tem explicação o que está acontecendo no nosso tempo. É inimaginável aos olhos de qualquer um. E eu estou vendo lá, agora está chegando um problema, porque a chuva está começando. E se você não colhe o milho antes de cair as águas, como é que colhe o milho depois com ele molhado? E como é que você vai preparar o próximo plantio se o milho ainda está no terreno? Sabe o que é isso? O mundo está vivendo uma desordem sem precedente. E Jesus disse isso. Irmãos, é tão interessante porque quem estava do lado de Jesus quando ele previu o fim dos tempos, dizia: esse cara é um louco. Não faz sentido o que ele está dizendo. Quando Jesus proferiu aquelas palavras, por mais de 200 anos, o Império Romano já estava estabelecido sobre o mundo e não existia mais nenhum reino senão o Império Romano por mais de 200 anos. Os romanos haviam aniquilado todos os demais impérios, inclusive o egípcio. Havia dominado todas as nações. Não havia reinos, todos os reinos agora eram romanos. E eles tinham o que nós chamamos de paz romana. Ou seja, era um período em que não existia mais guerras. Foi o fim da guerra. Durante todo o período de Roma, do governo de Roma, uma das coisas mais interessantes que aconteceu é que o Império Romano trouxe a paz romana, a Pax Romana. E não houve mais guerras. E não havia mais nações, agora era uma nação. E aí Jesus diz: e no fim dos tempos haverá guerras, nações contra nações, reino contra reino. Isso não fazia sentido para aquele povo, porque eles eram um reino, eles eram uma nação. Não havia outras nações armadas, não havia esse negócio. Esse cara está ficando doido. Como é que uma nação vai guerrear com outra se nós temos o Império Romano por mais de 200 anos, esse Império está constituído e não há mais guerras, porque o Império Romano estabeleceu a paz. Parecia loucura, mas Jesus estava certo. 400 anos depois da sua morte, os impérios romanos no Ocidente já havia caído. 1000 e poucos anos depois do Oriente. 600 anos depois da sua morte, os muçulmanos já estavam tomando o poder. 70 depois da sua morte, Jerusalém já tinha caído. Ele preveu tudo, porque ele sabia que tudo aconteceria segundo aquilo que já estava determinado lá pelos profetas. Aquilo que havia sido profetizado. Aquilo que havia falado. Mas nós, igreja, nós não vamos ser surpreendidos, porque nós já sabemos disso. Nós estamos vendo tudo isso. Ele diz: haverá guerras, rumores de guerra, peste, fome, terremotos, maremotos. Vivemos uma pandemia como nunca vivido na história da humanidade recentemente. Vivemos um momento de esfriamento da fé, vivemos um momento de perversidade, promiscuidade. O mal virou bem e o bem virou mal. Isso nós estamos vendo todos os dias. Vocês sabem, os mais antigos, eu tive a graça de também me formar na advocacia, militei aí por 20 e tantos anos. Eu não acredito no que estão fazendo nesse país, no mundo jurídico. Era coisa que nunca se admitiria num banco de escola nós dizer que nós viríamos isso. Estamos vivendo um grande transtorno, nunca antes visto na história. Estamos vivendo um tempo em que não há mais líderes. Há uma mortandade dos líderes, você já não vê mais líderes, não há bons líderes, não há grandes homens. E isso não é só dentro da igreja, é na igreja, no mundo, na secularidade. Eu me lembro que quando eu era adolescente, jovenzinho na idade de alguns de vocês, poderia perguntar para a gente, nós sabíamos quem era o primeiro-ministro da Inglaterra, quem era o primeiro-ministro da Itália, quem era o primeiro-ministro da Espanha, da França, quem era o rei da Espanha, quem era o presidente dos Estados Unidos. A maioria dos meninos, você pergunta, eles não sabem dizer o nome desses caras, porque se tornaram irrelevantes. Tudo que Jesus previu, nós estamos vivendo. Tudo. Então, não há como dizer que a igreja vai ser pego de surpresa. Aqueles que não olharem, aqueles que não voltarem para a palavra, aqueles que não vivem a palavra, pode se surpreender. Mas para nós que vivemos a palavra, a lemos e amamos, nós sabemos disso. Estes são os últimos dias, estes são os últimos tempos. Talvez uma das profecias bíblicas, não sei se você sabia, tem gente que, não é uma geração que não lê Bíblia, então é complicado, mas talvez a mais clara das profecias é a de Isaías, lá no capítulo 4, quando ele diz que nos últimos, que o capítulo 4 é todinho sobre os últimos dias, todinho, todo o capítulo 4 é uma profecia do Idal, e ele diz que 7 mulheres lançarão mão de um único homem, porque haverá um homem para 7 mulheres. E lá vai dizer o seguinte: olha, nós estamos querendo apenas que você tire a nossa desonra de não ter um homem sobre nós. E lá diz assim: você não precisa pagar nada para nós mesmos vamos nos sustentar com o nosso salário. Nós só queremos não ter mais essa desonra de dizer que nós não temos um homem para nós. 7 homens para cada mulher. É a realidade do capítulo 4 de Isaías. Estão vivendo isso ou não? Estão vivendo essa realidade ou não? Vocês estão vendo isso ou não? Porque agora eu ando pelo shopping, eu vejo, então, uns homens bonitão, barbado, de mão dada com um homem, cara.
O homem deve ser bom mesmo, né? Porque até o homem está querendo, deve ser um trem, isso deve ser uma coisa boa. Não, é bom, Deus criou, né? Deus só faz coisa boa, né? E aí, como é que vai ficar a mulherada? Não tem mais. Está uma escassez. Dentro da igreja você olha, é muito mais mulher do que homens. Por onde você anda? Então já é pouco homem. O que tem ainda está na realidade se enrolando com homem. Como é que vai ficar a realidade das mulheres? Capítulo 4 de Isaías. 7 mulheres para cada homem. Isto nos sinaliza claramente que nós estamos vivendo os últimos dias da história do homem sobre a face da terra. Então não dá para dizer que nós, igreja, vamos ser pegos de surpresa. Não é surpresa para nós, nós o aguardamos. E quem sabe nós pudéssemos cantar mais, desejarmos mais, pedir mais. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas a igreja permanece sóbria, vigilante e protegida. E ele diz aí, está escrito aí no versículo, né? Pela fé, pelo amor e pela esperança da salvação. Nós temos uma fé em Cristo, e assim como nós cremos que Ele ressuscitou, nós também cremos e proclamamos que Ele retornará, que Ele voltará para nos buscar. Assim como eu creio que os meus pecados foram perdoados, eu estou vivendo uma nova criatura, eu creio que Ele voltará. Eu creio que Ele virá buscar a sua igreja para esse casamento. É o amor de Deus que nos constrange a viver isso. Nós sentimos que Ele nos ama. E aí nós entendemos que este amor nos protegerá, nos guardará, nos trará livramento, nos protegerá. E ele diz, e aí vocês estarão ainda firmes pelo capacete da esperança da salvação, protegido as vossas mentes com a esperança da salvação. Você não pode descrer disso. Você não pode descrer da volta de Jesus. Você não pode crer em uma outra coisa que não seja isso. Você não pode crer numa outra coisa que não seja o nosso arrebatamento, quando nós estaremos livres de todas essas questões que hoje nos cercam tão malignamente. E é interessante que para aqueles que dizem que não haverá arrebatamento e que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque esta, como disse para vocês, é uma crescente pregação nessa onda dos calvinistas. Há uma coisa muito interessante aí no versículo de número 9. Vocês vão conseguir projetar aqui? Se eu fosse pastor de vocês iam ver o que ia acontecer com vocês no final do culto. É o 9. Porque Deus decidiu nos o quê? Por meio de quê? Em vez de quê? Então eu pergunto para aqueles que dizem que nós vamos passar pelo tempo da grande tribulação. Se nós vamos passar pelo tempo da grande tribulação, então esse versículo não é verdadeiro. Porque se Ele vai derramar a ira sobre alguém, e não é sobre nós, aonde nós estamos? Aonde estaremos? Aonde viveremos? Para poder acreditar que não haverá um arrebatamento, eles têm que mudar a Bíblia. E em muitos lugares, em especial esse versículo. Porque para mim está muito claro. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós, porque haverá o tempo da ira. Se você for em Apocalipse, você vai encontrar o tempo do derramamento da ira do Cordeiro sobre o mundo. Quando será isso? Quando nós formos tirados, quando ficarem os homens do pecado, a iniquidade, aí o juízo de Deus, a ira de Deus vem, mas nós estamos salvos disso. Esta palavra nos garante isso. Por isso que o nome dele é Jesus, aquele que nos salva, e ele nos salvou, não só dos nossos pecados, mas também da ira futura, da ira vindoura. Como não crer? Como não entender que nós vamos sair fora disso? Como não entender? Como não crer que nós estamos sim chamados para viver um outro tempo, em que esta ira não virá sobre nós, em que aquele castigo tão pesado, porque quando você vai ler em Apocalipse, você vê, olha que coisa terrível está prometida pela frente, que história terrível essa humanidade terá, que dias difíceis, como será ruim, como será opressor, como o maligno homem do mal governará sobre as pessoas, como ele as dominará. Eu às vezes tenho dito para meus filhos, porque eu tenho conversado muito com os meus filhos sobre a questão do arrebatamento. Muito. Porque não dá para eu ser apenas o cara que fala para fora e não conversa dentro de casa. Então eu tenho dito para eles, como eu espero o arrebatamento, como eu entendo que isso vai acontecer. A gente tem conversado sobre isso, eu tenho vivido isso na prática. Porque para mim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, serão dias terríveis. Que não seria bom se a gente estivesse lá nem para poder fazer um documentário. Porque na realidade, eu dizia para eles, olha, estava dizendo para minha filha essa semana, filha, quando o teu pai era mais novo e que eu li o livro de Apocalipse, eu achava que aquilo era assim meio que ilustrado.
Eu não via possibilidade daquele negócio de Apocalipse acontecer do jeito que estava escrito lá. Porque eu pensava assim, né, Benito? Piedade dos Gerais, lá naquela fazenda do meu avô. Quem é que vai me achar aqui, cara? Esse anticristo pode governar daqui, eu vou vir para cá, entrar para aqui, meu avô fala ó e tal, vou deixar preparado, vou deixar aqui. E deixou, tem até hoje lá umas diversas ramas, diversas mudas de mandioca. Mandioca é diferente, dizia, olha, com mandioca, dá para poder passar os 7 anos da tribulação sem dificuldade, comendo só mandioca e tal. E eu pensava, beleza, é isso aqui, meu avô tal, chegar lá o dia que o anticristo pegar lá, eu pego o buzu, vem para Piedade dos Gerais, e o anticristo fica aí os 7 anos, eu vou comer mandioca durante 7 anos. Eu falo, o inimigo não tem condição de saber nada onde é que ele vai estar. Até que quando chega agora, e lá em Piedade dos Gerais, onde eu estou, aí ele vem com uma permissão assim, me permite compartilhar onde você está? Eu digo, poxa, mas o bicho está sabendo que eu estou aqui no meio desse mato. Eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo que está escrito tem possibilidade de acontecer do jeito que está escrito. Inclusive que ele terá todo o conhecimento, saberá todas as coisas, aonde nós estamos, o que nós fazemos, que hora que nós acordamos, o que nós comemos, o que nós compramos, aonde nós usamos o dinheiro, como é que nós gastamos o dinheiro. Isto está pronto nas mãos daquele que governará essa humanidade. Se eu tinha dúvida disso na minha adolescência, hoje eu não tenho mais dúvida. Que o jeito que está escrito está preparado para poder se concretizar. Olha, eu quero encerrar para vocês. Versículo 11 diz assim, portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. A nossa missão nesse tempo é animar e edificar uns aos outros com a mensagem de que Jesus está voltando para levar a sua igreja. Eu não sei o que trouxe você aqui essa noite, não sei se você já é membro dessa igreja, se você, na realidade, como é que você está com Jesus? Eu agora gostaria de te fazer algumas perguntas. Na possibilidade de você não acreditar na morte, pode ser que realmente ela, ou na eternidade, ou ruim, no inferno, pode ser que talvez não exista mesmo, que seja só uma invenção dos homens, que nós estejamos tudo aqui, não é, perdidos, e que no final não exista nada. Mas se existe a possibilidade de existir vida eterna, e você está vivendo essa vida sem considerar isso, eu diria que você é um louco. Porque ninguém ultrapassa um caminhão numa curva, com uma placa dizendo assim, proibido ultrapassar, cuidado, lugar difícil, perigoso, porque o risco do dano é grande. Se você tem vivido, e mais por uma religião, do que por uma vida com Jesus, e de repente, para poder você ter essa tranquilidade, você tem criado uma imagem de que não acontecerá o arrebatamento da igreja, como é que está se pregando hoje por muitos aí. Eu digo para você que da mesma forma, como aquele que não pensa na possibilidade do inferno, brincar com a possibilidade do não arrebatamento também é loucura. Talvez você esteja fascinado com algumas coisas no mundo, porque eu também, como jovem, me fascinei. Eu queria construir a minha família, ter os meus filhos, a minha casa. Mas eu quero dizer para você que se hoje ele voltar, você terá na eternidade trilhões de vezes muito melhor do que você tem aqui nessa humanidade. E eu quero dizer para vocês, para encerrar, que para mim, o que falta para Jesus voltar não é um derramamento do Espírito Santo. Nunca acreditei nisso. Nunca acreditei num avivamento que vai haver nos últimos dias. E tal, dele vir, fazer de novo. Ele já fez, a parte dele ele já fez. O que eu acredito agora é numa noiva que ansiosamente espera a hora do casamento. Que se apronta, que se veste, que olha para o melhor e diz, o meu casamento está chegando, o meu noivo vai chegar, daqui a pouco ele vai chegar e vai ser uma festa de casamento. Eu creio que nós, pregadores, precisamos proclamar isto com muita graça nos próximos tempos. Prepare-se, porque o noivo está chegando para uma grande festa. Desejamos isso. É isso que nós queremos. Realmente é isso que nós ansiamos. Ou o que eu quero, na realidade, é passar num concurso, comprar uma casa, comprar um carro e viver uma vida. Quero dizer para você, eu tenho orado todos os dias. E eu digo para o Senhor que seja esse o nosso último dia. Porque se for esse o último dia, será o primeiro dia do dia mais glorioso de toda a minha vida. Vamos ficar de pé? Eu quero orar contigo. Põe a mão no seu coração, onde você está. Eu quero liberar sobre ti uma bênção nessa noite. Quero liberar sobre a sua casa uma palavra profética. Quero dizer para ti, olha, na sua casa ninguém se perderá. Você estará no arrebatamento. Eu vou te encontrar lá.
Nós vamos conversar lá, nós vamos nos encontrar no caminho. Você verá isso, não é? Você não ficará. E quem sabe você ainda está preocupado com algum pecado, com alguma coisa que às vezes ainda tem te amolado. Eu quero anunciar nessa noite para você, salva completa, os teus pecados, diz a Bíblia, eu não me lembrarei mais. E eu oro para que esta unção de perdão de pecados esteja sobre a sua vida de uma forma extraordinária. Que os teus olhos se abram. E como igreja, você entenda que para você, para o filho que está no seu ventre, para aquele que você segura nas mãos, para aquele que já está andando, a volta de Jesus será infinitamente melhor do que o mundo que espera pela frente. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela palavra, pelo chamado à reflexão da importância dos nossos olhos serem tirados da terra, Senhor, e serem colocados nos céus. Porque de lá o Senhor virá buscar a tua igreja, os céus se romperá, ó Deus, ao som da trombeta, nós seremos atraídos para ti, Senhor, e encontraremos nos ares com o Senhor, para estar contigo para todos sempre. E ó Deus, na esperança da vida eterna, na esperança do arrebatamento, na esperança de que o Senhor reinará sobre nós e as nossas casas, nós dizemos nessa noite, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós desejamos a sua vinda, nós esperamos pela sua vinda, nós suplicamos ao Senhor, envia o teu Cristo, o teu Filho, para nos buscar, porque Ele nos deu uma palavra, de que Ele iria para o Pai, Ele prepararia os nossos lugares, Senhor, e voltaria para nos buscar, e nós agora, Senhor, com todo o desejo do nosso coração, ó Deus, olhando para o alto, nós desejamos, Senhor, que isto aconteça. Estamos na expectativa do casamento da igreja com Cristo, porque isso, Senhor, é a consumação de toda a sua obra. Ó Deus, é pela igreja que Ele se entregou, é pela igreja que Ele derramou o sangue, é por ela que Ele morreu, Senhor, é por ela que Ele ressuscitou, e é por ela que Ele prometeu que voltaria. A igreja do Senhor clama nesta noite, ó Deus, de uma maneira muito especial. Senhor, ponha no coração dos teus servos o desejo de encontrar este mestre, de encontrar o seu Cristo, de estarem próximo do casamento, Senhor. Leva-nos a olhar para os céus e de lá esperar a redenção do povo de Deus, Senhor. Agora, que esta palavra, nesta noite ministrada, encontre uma boa terra, caia neste coração, e aí ela frutifique a 30, a 60, a 100 por um, para que o nome de Jesus seja glorificado. Obrigado por essa noite, Senhor. Assim eu oro, no nome de Jesus. Eita glória, obrigado.